tema da mensagem desta tarde é eu escolho. Eu quero que você repita bem alto. Eu escolho. Eu sei que você pode falar mais forte. Fala assim: eu escolho Barrabás. Saiu fraco. Saiu fraco. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 11. Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 11. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Jesus foi apresentado ao presidente, algumas versões dizem o governador, e o presidente o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, esta é a tua palavra. Meu Deus, que eu seja um instrumento nas tuas mãos, Pai. Fala, Senhor, a cada coração neste momento. Alcança, meu Deus, as pessoas em cada lar, no trabalho, viajando de carro, que estão acompanhando esta mensagem, assistindo, ouvindo. Meu Deus, que o Senhor toque, meu Deus, de uma forma especial. Que o Senhor, meu Deus, toque de uma forma poderosa em cada uma dessas vidas, Pai. Oh Deus, opera grandemente, meu Deus, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, ó Pai, em cada uma dessas vidas, em cada um desses lares, em cada uma dessas famílias, em nome de Jesus. Você pode dizer graças a Deus? Aleluia. Jesus foi preso. Jesus foi pego pelos soldados. E num determinado momento, ele foi levado até Pilatos. Foi colocado diante de Pilatos. E então, Pilatos, ele fica ali no impasse. Pilatos fica no impasse. A esposa de Pilatos, ela manda um recado até ele e fala: olha, não mexa com este homem. Não faça nada com este homem, porque ele é inocente. E então Pilatos, diante daquela multidão enfurecida, diante daquele povo que estava todo bravo, querendo de qualquer forma acabar com a vida de Jesus, Pilatos tem Jesus ali do lado e começa a perguntar para ele: você não vai falar nada diante de tudo isso que você está sendo acusado? Você não vai dizer nada diante dos seus acusadores? E ele se mantém calado, o que faz com que Pilatos fique maravilhado. Porque normalmente quando alguém acusa a gente, quando vem acusações sobre as nossas vidas, de alguma forma a gente reage. A gente reage. A gente fala: isso é mentira, eles não estão falando a verdade, eles estão me acusando de uma forma errada, eu não fiz isso que eles estão dizendo. De alguma forma a gente se defende, não é verdade? Mas Jesus se mantinha calado, e por causa disso Pilatos ficou ali impressionado com Jesus. E então Pilatos ele não acha nenhuma solução para poder livrar Jesus. E ele então, naquele momento, Pilatos constrói um cenário surpreendente. Pilatos constrói um cenário que não entra na cabeça da gente.
E ele coloca em cena um personagem que não devia estar ali. Eu falei para vocês falarem alto e incomodou. Incomodou. Então Pilatos, de um lado, coloca Jesus, o Cristo. E do outro lado, Barrabás, o assassino. Que balança estranha é essa? Você pode imaginar a cena? Eu sei que a gente já viu, de alguma forma, em algum momento, o filme Paixão de Cristo. Nós imaginamos, quando a gente faz a leitura, esse cenário, ele é inaceitável. Jesus, o meu Salvador, o seu Salvador, de um lado. E do outro, aquele homem que estava condenado, Barrabás. Barrabás, ele representava naquele momento a escória da sociedade. A gente vê às vezes jornais por aí, que meu pai costumava dizer que você ligava naquele canal, a época do canal é de botão, né? Isso revela a idade da pessoa, que escorria sangue. Meu pai falava, parece que escorre sangue da TV, de tão tenebroso que é, de como é dada a notícia, como a notícia é sensacionalizada. Mas aquele homem, Barrabás, dá a impressão que ele é um desses noticiados, desses jornais sensacionalistas. É uma pessoa inaceitável para a sociedade. É alguém que, quando a gente ouve a respeito das maldades, das coisas tenebrosas que esse tipo de pessoa faz, vem um sentimento no nosso coração de revolta. Muitas pessoas às vezes falam assim, mas deveria morrer. Tinha que apanhar, se aparecesse isso, acontecesse na minha casa, se ele fizesse isso com a minha família, eu ia matar um homem desse. Mas eu ia matar devagarzinho para fazer ele sofrer. E esses pensamentos vêm às vezes nas nossas mentes. Por quê? Era uma pessoa totalmente desprezível para a sociedade. A palavra conta e a história conta que ele era um rebelde. Ele havia entrado na cidade para matar as pessoas, ele matava famílias, estuprava mulheres. Ele não tinha o mínimo de consciência. Era um homem desprezível. E ele estava preso. E o destino da vida daquele homem era a morte, o corredor da morte. Repita comigo, Barrabás estava no corredor da morte. E eu me lembro de uma história que o meu pai me contou. E o meu pai me contava muitas histórias, ele me ensinava muita coisa. Meu pai já é falecido, mas eu me lembro de muitas coisas. Meu pai, minha mãe, os meus pais me ensinaram muito. Minha mãe ainda é viva e ela continua me ensinando até hoje. Graças a Deus por isso. E o meu pai me contou uma história de um homem que era um assassino nos Estados Unidos. Isso aconteceu há muitos anos atrás. E esse homem estava com a sentença dele já dada. Ele estava no corredor da morte. Lá nos Estados Unidos tem a pena de morte. E havia saído a sentença de quando esse homem cumpriria a pena dele por completo. Quando ele iria receber a injeção do veneno lá, da toxina que iria matar ele. E aí, uma repórter teve a oportunidade de entrevistar esse homem. Olha que coisa. Teve a oportunidade de falar, de conhecer ele, de saber por que ele havia feito as atrocidades que ele havia feito com aquelas famílias, que ele havia matado algumas famílias. Ele simplesmente entrava na casa das pessoas e matava, ele assassinava. E ele então, ele fala, eu fiz coisas terríveis na minha vida. Eu fiz coisas que pessoas não conseguem ver. Pessoas não conseguem simplesmente imaginar o quão terríveis foram as coisas que eu fiz. Ele falou, eu entreguei a minha vida a Jesus. Um homem no corredor da morte. Declarando que ele havia entregue a vida dele ao Senhor.
E ele fala para aquela repórter, no momento da entrevista, ele fala assim: hoje, não há uma pessoa na face da terra que seja mais feliz do que eu. Não há uma pessoa sequer na face da terra, um pai que ganha um filho, uma mãe que dá à luz a um filho, não é mais feliz do que eu. E aquela repórter, ela fica assustada. Mas por que isso? E aí ele faz a declaração da vida dele. Ele fala: porque eu sei o dia e a hora que eu vou me encontrar com o meu Salvador. Aleluia! Aleluia! Meu Deus! Olha que oportunidade. Já imaginou se você pudesse saber o dia e a hora que você fosse se encontrar com Jesus? Quão rico isso seria? Se você pudesse saber o relógio da sua vida, como ele está andando. Quanto tempo falta? Quantos dias? Quantas horas? Quantos meses? Quantos anos? Quanto tempo falta para eu me encontrar com o meu Senhor? E essa história o meu pai me contou, eu era ainda jovem, adolescente. E eu guardei isso no meu coração. Eu falei: nossa, e eu nem sabia quem era Jesus naquela época. Eu falei: que bacana isso, que legal. Para mim era uma informação. E hoje eu entendo o valor da salvação. Mas voltando aqui, Pilatos colocou esse homem condenado ao corredor da morte. Condenado à morte, esperando só a sentença ser cumprida. E do outro lado, ele coloca Jesus. E a palavra declara o chamado Cristo. Jesus, o nosso Salvador. Um homem sem pecados, puro, limpo, inocente. De um lado, Barrabás, a escória, o ser mais desprezível da face da terra. Do outro lado, Jesus, o nosso Salvador, inocente. Isso Pilatos fez porque ele achou que a multidão fosse falar: eu quero que seja liberto Jesus, ele é bonzinho, ele é inocente, ele não fez nada, nós não queremos esse homem Barrabás, porque ele matou alguém da família, ele matou o meu vizinho, ele matou o meu amigo, ele destruiu uma casa de pessoas que eu conhecia. Então Pilatos pega o pior de todos e coloca ali, para competir com Jesus. E esse cenário é totalmente inaceitável. É algo estranho aos nossos olhos. Tanto é que você nem conseguiu falar o nome do Barrabás direito, quando eu falei para você. Para você dizer que você escolhe ele. Mas, dentro desse cenário, eu quero que você abra sua Bíblia em João 3,16. E você vai entender a essência disso. João 3,16 diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, amou de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, não sucumba, não sofra, mas tenha a vida eterna. A decisão da escolha, aquela escolha, não era do povo. Aquela escolha não era de Pilatos. Aquela escolha era do próprio Deus. Deus, ele quis colocar Jesus e Barrabás naquele lugar. Ele quis colocar o melhor do que nós tínhamos na humanidade, na face da terra, e ele quis colocar o pior da face da terra. Deus entregou o seu filho amado, o seu filho querido. Deus entregou Jesus porque ele queria transformar Barrabás.
Eu vou repetir. Deus entregou o seu Filho amado, Jesus, porque Ele queria que a vida deste homem, Barrabás, fosse transformada. Barrabás ali acorrentado, aqueles pesos nos pés, correntes travando os pés, correntes travando os braços, devia ter alguma coisa no pescoço, porque ele era um homem perigoso. E então, quando o povo é perguntado, quem eu devo libertar? E o povo é inflamado a escolher Barrabás. E eles gritam forte: solta Barrabás! Solte Barrabás, liberte Barrabás. E Pilatos fala: mas o que eu faço com Jesus? Ele fica estarrecido. E ele fala: o que eu faço com Jesus? E aí eles mandam, fala: açoita ele, mata ele, crucifica ele. O povo inflamado, mata, crucifica, acaba com ele. E então, Pilatos, ele lava suas mãos para que ele se isente da decisão, e ele manda libertar Barrabás e açoitar e crucificar Jesus. Eu fico imaginando Barrabás naquele lugar. Eu fico imaginando este homem terrível, que fazia atrocidades. Eu fico imaginando os guardas quando começaram a tirar as correntes que prendiam a vida dele. Começaram a soltar as algemas, os pesos que estavam nos pés. Começaram a arrancar dele todo aquele peso, todas aquelas correntes que impediam ele de se movimentar direito. Eu acho que ele também ficou assustado. Eu acho que Barrabás ficou totalmente assustado. Talvez Barrabás deva ter pensado: esse povo é pior do que eu, que quer que o Jesus, esse homem aqui, morra no meu lugar. E eu me imagino, o que eu faria, o que você faria no lugar de Barrabás? O que você faria se você fosse essa pessoa? Eu quero te dizer quem é Barrabás, mas eu quero que você me ajude. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim: eu vou te contar quem é Barrabás. Fala para a pessoa, mas fala com autoridade, não cochicha não. Fala: eu vou te contar. Aponta o dedo assim, fala: eu vou te contar quem é Barrabás. Vira para essa pessoa e fala assim, põe o dedo nela assim e fala assim: você quer saber quem é Barrabás? Fala assim: Barrabás sou eu. Barrabás sou eu. Quando Jesus deu a sua vida, aqui estava eu, pecador, sujo, cheio de correntes travando o meu corpo. Barrabás sou eu. Barrabás tem uma nova oportunidade de construir uma nova vida. Será que quando Barrabás estava sendo liberto ali, será que ele falou assim para os guardas: deixa uma corrente presa na minha perna, porque eu não quero me esquecer de onde eu vim, eu vou ficar arrastando esse peso aqui. Quando Barrabás foi liberto, ele foi liberto por completo. Quando Barrabás teve a oportunidade de uma nova vida, o pacote era completo. A palavra não diz o que Barrabás fez com a vida dele. A palavra não nos revela. E ela também não precisa. O que nós estamos fazendo da nossa vida? O que eu estou fazendo com a liberdade que Jesus me deu, que Ele conquistou para mim? O que você está fazendo com a liberdade que Jesus conquistou para você? Quando Jesus liberta, Ele não deixa nenhuma corrente. Quando Jesus foi morto na cruz do Calvário, não foi para que ficasse um peso nas suas costas,
Não foi para que ficasse uma corrente presa no seu tornozelo. Não foi para que você ficasse algemado, impossibilitado de realizar as coisas. Jesus foi sacrificado para que você tivesse uma vida plena com Ele. Aleluia! Aleluia! O sacrifício dele não foi em vão. E Barrabás indo embora, eu acho que se eu fosse Barrabás, eu ia abraçar aquele homem. Eu ia abraçar Jesus. Eu ia me prostrar nos pés dele. Eu ia me agarrar com ele e eu ia agradecer tanto. Eu não deixaria aquele homem lá sozinho. Eu acho que se eu fosse Barrabás, eu ficaria vendo, admirado, como que seria possível alguém tomar o meu lugar no corredor da morte. Alguém morrer no meu lugar. Como que seria possível uma pessoa se colocar no meu lugar para apanhar por mim? Como que seria possível uma pessoa se colocar no meu lugar, tomar o meu lugar, a minha posição, e sofrer a minha condenação? Mas o que nós fazemos hoje? Nós continuamos, talvez, andando com algo nos amarrando. Nós temos saudade do tempo em que a gente estava preso. Nós somos ingratos com relação ao precioso, valioso sacrifício de Jesus. Como é que nós agimos hoje? A palavra de Deus em João 8,36 diz, João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero orar com você nessa hora. Fique de pé no seu lugar. Se você sentir vontade de vir aqui à frente, fique à vontade. Se você quiser ficar no seu lugar, fique. Mas eu quero interceder pela sua vida, para que você receba esse Jesus de forma plena, de forma completa na sua vida. Para que, se você se sinta ainda em algum momento preso de alguma forma, se você sente que há algo ainda na sua vida, mesmo depois de você ter aceitado, ter recebido esse Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, mesmo que você ainda se sinta travado de alguma forma, que nessa tarde você receba Ele 100%, que você receba Jesus de forma completa, de forma plena, que o Senhor te dê neste dia, a partir deste momento, mais autoridade, mais ousadia, que a partir deste momento, você sinta o fluir do Senhor na sua vida, que a partir deste momento, você entenda de uma forma mais profunda o sacrifício do Senhor, e que você alcance lugares ainda mais altos, uma vida espiritual mais plena, que no seu trabalho você reconheça Jesus, que as pessoas olhem para você e vejam na sua face, no seu rosto, o brilho de Jesus, a alegria desse Jesus maravilhoso. Então feche seus olhos. Eu vou te dar um momento para você abrir a sua boca e você falar com Ele. Abra a sua boca onde você está. Fale com Ele. Declare o seu amor. Declare a sua devoção. Fale para Ele o quanto Ele é importante para você. Fale para Ele o quanto Ele é importante para a sua casa, para a sua família. Declare nessa hora. Fale com Ele.
Senhor, nós te louvamos nesta tarde, Pai. O Senhor é maravilhoso, Pai. Meu Deus, nós reconhecemos o valor do teu sacrifício, meu Deus, na cruz do Calvário. Senhor, nós reconhecemos, meu Deus, o quanto o Senhor é importante para as nossas vidas. Meu Deus, nós declaramos, nós reconhecemos nesta hora, Pai, que nós não podemos fazer nada sem Ti. Senhor, nós reconhecemos neste momento que o Senhor é Rei sobre as nossas vidas, que foi o seu sacrifício na cruz do Calvário que nos trouxe até aqui em vida, que, meu Deus, foi o teu sacrifício, meu Deus, por amor a nós, que nos libertou, meu Deus, daquilo que nos acorrentava. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Pai, por cada uma dessas vidas neste momento.